comigo eu colocar gesso 5 dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque sábado a paciente queria tá mais fininha para ir numa festa. Hoje eu vou falar sobre gessoterapia ou bandagem engessada, tá? A gessoterapia é uma técnica, tá? Criada na década de 70, ela é antiga. Tá vendo quanto ela é antiga? Porém, alguns profissionais na época, né, e até hoje, não acreditam na sua eficácia, no seu resultado. E isso, o método não é muito difundido, né? Tem muitos mitos, muitas verdades, né? As pessoas ainda incrédulas com tudo isso. Só que eu digo uma coisa: façam você, faça na sua cliente e veja o resultado. Carol, nossa, mas é um método de efeito Cinderela. Tudo é um método de efeito Cinderela. Tudo, até a academia é um método de efeito Cinderela. Se você for uma semana na academia, você sente os seus músculos hipertrofiados, inchados, né? Porém, fica uma semana sem ir, você murcha de novo. Isso é com tudo. Faz uma semana de dieta, você perde umas gramas, uns quilinhos. Porém, fica uma semana sem fazer dieta, comendo o que você quer comer, você vai voltar de novo. Então, gente, tudo tem um efeito Cinderela e tudo tem um efeito prolongado. Depende de como você vai fazer tudo isso. Depende de qual estratégia você tomar. Se você fizer uma dieta e manter nessa dieta, você vai perder e manter fininho, magrinho. Se você vai numa academia e se você se mantém na academia, você vai ter aquele corpo desejado. Se você fizer a gessoterapia e se você manter uma constância de tratamentos de massagem com gesso, você vai ter o efeito desejado. Porém, se você colocar um dia de gesso, a paciente perdeu aí 4, 5, 6 centímetros, ela vai ficar 2 dias sem fazer nada? Ela vai voltar. Isso é um fato. Porém, se você fizer um programa de tratamento para ela, se você fizer um planejamento para ela, ela vai se manter. Então, isso tudo depende da estratégia que você tomar. Ela quer um efeito Cinderela porque ela quer só ir numa festa no final de semana. Já aconteceu muito comigo. Eu colocar gesso 5 dias da semana, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque sábado a paciente queria tá mais fininha para ir numa festa. Ela ia ser madrinha de casamento. E de fato ela perdeu. Ficou linda, vestido acinturado, porém ela não voltou mais. Você acha que ela se manteve? Claro que não, né? Então tudo deve ser uma constância. Se você não tiver uma determinada, se você não for determinada, se você não tiver um planejamento, nada vai ser para sempre, tá? Então isso são muito mitos e verdades, certo? Então vamos lá. Ela nada mais é do que uma bandagem engessada. Gente, gesso não é gesso de construção, tá? Teve algumas pessoas que falaram assim: Carol, eu posso pegar o gesso de construção, molhar ali na água e passar na barriga do meu cliente? Gente, não, tá? Gesso de construção não é hipoalergênico, nada disso. Agora, o gesso ortopédico, que quando a pessoa quebra, o pé fica aí 30, 40, 60 dias, né, com a perna engessada, é um gesso especial que pode ir na pele, né, que não vai trazer alergias, enfim, né? É um gesso testado. Então, gente, quando eu digo que é uma bandagem engessada mesmo,
de médico ortopédico. Quando, quebrei o pé, quebrei o braço, vou lá engessar, tá? É bandagem engessada. Carol, mas tem as bandagens estéticas, né? Com ativo de abacaxi, acerola, açaí, não sei, já comprei muito, tá? Já comprei muito e viu, eu vou te falar uma coisa, dei muita cabeçada, viu? Hoje é assim que não ele não endurece, ele é um gesso fino, ele não dá um efeito de modelagem, tá? Eu particularmente não gosto, não indico. E o pior, custa o triplo de uma bandagem dessa aqui, tá? Então, gente, pra que dar cabeçada? Vai no que funciona. Então, vocês encontram, olha só, o gesso de 20 centímetros e o gesso de 15 centímetros. O de 20 centímetros é o que eu mais utilizo, porque querendo ou não, é o mais pedido pela mulherada. O que é? Afinar abdômen, tá? Então, o de 20 centímetros eu utilizo em região abdominal e muitas vezes em região glútea e quadril, tá? O de 20. O de 15 centímetros é utilizado em região de braço e em região de coxa, certo? Todo procedimento estético tem suas indicações, seus benefícios e suas contraindicações, que devemos ficar muito atentos a isso. E é isso que eu venho falar para vocês, porque por mais que eu vou soltar um desafio para vocês, vocês têm que ter consciência e coerência, né? Saber quem pode e quem não pode. Beleza? Por isso dessa aula de hoje. Então já fica atenta a essa aula de hoje para no dia do desafio você fazer a ficha de avaliação e entender, aquela pessoa não pode, essa pode, tá? Certo? Então vamos lá. A indicação. Para que serve? Para quê? Para flacidez, para gordura localizada, para celulite e para redução de edema. Tá? Vocês vão entender exatamente como funciona para cada um. Então vamos lá. Por que serve para isso tudo? Porque ela vai causar um aumento da circulação local, oxigenando e nutrindo as células. Por que vai ter esse aumento? Porque você vai fazer uma massagem antes, você vai fazer uma modeladora antes, você vai utilizar produtos ativos antes, lipolíticos, lipotérmicos, certo? Vai melhorar o tônus muscular. Por quê? Porque quando você também utiliza um produto que vai causar firmeza muscular, tá? Um DMAI, um colágeno, um ácido hialurônico, você vai envolver com aquele papel filme, tá? E vai colocar o gesso. Isso vai trazer um calorzinho local e vai fazer com que os fibroblastos, as células, né, que produzem e que sintetizam o colágeno e a elastina, que são fibras de sustentação, elas começam a se manifestar, a produzir mais fibras de sustentação, melhorando então a flacidez, ok? Modelagem corporal, tá? Então, se o gesso, ele tem esse efeito, tá? Eu vou fazer a massagem, vou envolver o gesso, vou dar uma compressão para que, torne aí vamos dizer, uma cinta, né? Comprimindo a região e trazendo esse contorno corporal. Outra questão, melhorar o edema. Por quê? Porque vai trazer essa compressão tecidual, né? Quando a gente comprime, por isso que uma mulher no pós-operatório, ela utiliza o quê? As malhas compressivas. Para quê? Para colar a pele, certo? Para evitar o espaço morto, né? Que fica ali gerando líquido extracelular, gerando seroma, gerando edema. Então, o gesso, ele vai trazer isso. Ele vai trazer essa compressão para ajudar na drenagem fisiológica, né? Diminuindo, então, o edema. Por isso que eu falo, o gesso, ele tem o efeito drenante,
modelador. Então ele tem esses dois efeitos que vai trazer muitos benefícios aí pro seu cliente, tá bom? Gente, e olha só, lembrando que todo procedimento nós devemos ficar atentos com o quê? Com as contraindicações. O que? Aquele paciente tem isso e aquilo. Eu posso fazer? Você é quem vai determinar isso. Como que tá essa situação? Tá controlado, não tá? Faz uso de medicamento? Faz acompanhamento médico, não faz? Como que tá tudo isso? Né? Você, perante a sua avaliação, você vai determinar. Então, vamos lá. Contraindicações. Hipertensão, tá? Hipertensão é quando a pessoa tem o aumento da pressão arterial ali, causando um problema, né? Diabetes e cardiopatias. Carol, então quem tem isso não pode fazer bandagem engessada? Depende. Tá controlado? Faz uso de medicamento? Faz acompanhamento médico? Você tem no seu espaço um aferidor de pressão? Para você ter a real certeza que ele não está descompensado naquele dia? Carol, eu fiz a ficha de avaliação nele, ele falou que é hipertenso, mas ele toma remédio. Então, faça. Isso tudo aqui já vai cativar o seu cliente. Põe no braço dele. Fulano, vamos ver quanto você tá, qual que é a sua pressão de hoje? Gente, ele vai amar, tá? Então tenha também um aferidor de pressão para você ficar segura de tudo isso que você tá fazendo. Dermatites. O que é dermatites? Problema de pele, tá? Ela tá com alergia, ela tá com uma fissura cutânea, ela tá com psoríase que tá ativa. Gente, pode? Não, não pode. Tá? Como é que você vai pôr ativo? Como é que você vai envolver? Como é que você vai pôr um gesso numa paciente que está com ferida aberta, que está com uma dermatite, que está com uma psoríase na sua fase inflamatória aguda? Não vai, né? Então isso chama-se bom senso, tá? A gente tem que ter um bom senso, avaliar e verificar realmente o que aquela pessoa não pode fazer, certo? Erisipela. Carol, a erisipela do meu paciente tá lá do joelho para baixo. Eu vou aplicar gesso no abdômen. Posso? Não, gente. Não pode. Erisipela é uma condição inflamatória. Se é inflamatória, tá atingindo todo o corpo dela. Se você massagear, você pode espalhar essa infecção. Então não pode. Por mais que tá lá no dedão do pé dela. Não, não pode. Tá? E a gente tem que ter um bom senso com isso. Trombose é a mesma coisa, né? Vocês amam me perguntar assim: não, Carol, o trombo da minha paciente é lá no tornozelo dela. Posso fazer drenagem? Gente, não pode. Não pode. Não é porque tá lá no tornozelo dela, você vai drenar o braço dela e vai dar tudo certo, vai dar tudo bom. Não, não pode, tá, pessoal? A gente vai aumentar a circulação local, a circulação sanguínea, o retorno venoso, né? Ativando o retorno venoso, a probabilidade de deslocar o trombo é imenso. Então, não pode, tá? Por mais que você vai drenar o braço dela e o trombo é no pé. Então, isso é o que eu falo, bom senso, não pode. O passo a passo, o que a gente precisa ter antes e durante a aplicação, né? No nosso passo a passo, você tem que fazer a avaliação do seu paciente, saber realmente para que você vai colocar o gesso e por que você está colocando o gesso, né? Saber então da indicação e o benefício, o que vai trazer de benefício para o seu paciente e saber de repente o porquê que ele não pode fazer e explicar para ele não sair frustrado da sua sessão. Olha, você tá com uma feridinha aqui, vamos deixar essa feridinha cicatrizar para você vir fazer o gesso. Mas enfim, tá? Vocês vão entender tudo isso quando vocês começarem realmente a atender o paciente de vocês. E aí vem o passo a passo, né? A avaliação. Já achou o que ele precisa, o porquê que ele precisa e se ele não precisa? Ok. Aí você vai preparar o seu material, que eu vou preparar hoje à tarde com vocês, tá? Aí você vai fazer a massagem escolhida. Carol, eu posso fazer a drenagem? Pode fazer a drenagem, mas daí o que vocês vão fazer? Vocês não vão borrifar o fluido lipotérmico, né? Vocês vão utilizar um creme drenante.
tá? Vai fazer a aplicação do gesso, tá? Sempre fazendo a mensuração do antes e depois para ver se realmente ela perdeu medida. Isso você já faz antes, lá na sua avaliação, tá? Que eu vou explicar tudo hoje à tarde para vocês. E depois, gente, a retirada. Quanto tempo após, Carol? Ela pode ficar de 4 a 8 horas com gesso. Carol, mas eu quero fazer em cabine, tá? Tudo bem, faça em cabine. Coloca na manta térmica, fica aí 40 minutos, né? Com gesso. E retira o gesso. Mas, não, vai dar muito mais efeito se ela for embora, se ela ficar com gesso até o gesso secar, né? Depois de 4, 5, 6 horas. Ela põe na hora do almoço, vai trabalhar, sai do trabalho, volta pra você, retira o gesso. Ai, Carol, mas ela vai pôr no final da tarde, quer tirar à noite, né? Antes, na hora do banho dela. Ela consegue retirar? Consegue. Então fica a critério de vocês. Vocês sempre me perguntam, Carol, mas e aí, eu tenho que marcar o horário para ela voltar? Gente, fica ao critério de vocês. Quer marcar um horário? Quer massagear após retirar o gesso? Né? Fazer outra massagenzinha ali? Gente, critério de vocês. Vocês façam a conduta de vocês do modo que vocês acham que fica melhor para você e para a cliente.